Hoje eu vou te mostrar 7 automações Python que praticamente toda empresa precisa, e se você colocar pelo menos uma delas aí para funcionar aí dentro da sua empresa, você tem uma grande chance real de ser promovido ou até mesmo mudar de cargo, sem exagero. Então bora pro conteúdo sem enrolação. Se você gosta disso, digita aqui embaixo sim. Automação número 1, envio automático de relatórios. Sabe aquele relatório semanal de vendas, de estoque ou de desempenho? Em vez de fazer isso na mão, você pode usar o OpenPy Excel para ler os dados da planilha, o Matplotlib para criar os gráficos, o FPDF para gerar o PDF e o SMTPlib para enviar automaticamente o e-mail para o seu gerente. E para você ter uma ideia, com poucas linhas você já consegue abrir uma planilha, gerar um gráfico e mandar um e-mail. E você pode depois agendar tudo isso para poder deixar isso rodando todos os dias com o Schedule, né, que é uma biblioteca do Windows, ou o próprio agendador do Windows que também permite que você faça isso. E pronto, o relatório já vai aparecer na caixa de entrada do seu chefe sem ninguém precisar fazer nada disso. Mas lembre, pessoal, sempre documente o que você está fazendo para que você possa mostrar para o seu chefe depois, né, o antes e depois dos resultados da sua automação. E essa mesma automação pode ser usada para criar relatórios de vendas, acompanhamento de metas, fluxo de caixa, controle de estoque, desempenho por setor ou até mesmo acompanhar horas de projetos automaticamente. Vamos para a automação número 2, preenchimento de sistemas ou planilhas. Você já viu alguém perdendo horas digitando a mesma coisa no sistema interno ou copiando de uma planilha para outra? Bom, com o PyAutoGUI você consegue simular o teclado e mouse, e se for um sistema web é só usar o Selenium para automatizar sistemas web ou sites de forma geral. Você consegue logar, clicar nos campos, preencher tudo sozinho, salvar e fechar. Dá para você literalmente criar um robô que trabalha para você 24 horas por dia se você precisar. E o melhor, sem ter o erro humano, que acontece muitas das vezes, e sim o cansaço que é de você fazer isso de forma geral na mão. Um outro exemplo real para esse tipo de automação é você fazer, por exemplo, um cadastro de novos clientes em um sistema, um ERP, né, que é o sistema de cadastro basicamente. Você fazer o preenchimento automático de propostas de orçamento, que é muito comum, né, em sistemas web, o envio de formulários internos ou replicar dados de um lugar, por exemplo, de uma planilha, para um CRM, ou seja, um sistema da empresa. Isso é super comum, tá? E falando de coisa repetitiva, a automação número 3, que é a leitura e resposta de e-mails, é uma coisa que todo mundo faz. Todo mundo tem que ler e-mails e responder e-mails. E você pode aproveitar essa demanda para usar uma biblioteca chamada de SMTPlib. Você consegue ler os e-mails da caixa de entrada, filtrar por palavras-chave e responder automaticamente. Pode ser usado aí, por exemplo, para você responder os clientes, aprovar pedidos internos ou até gerar aquela tarefa a partir do e-mail. Por exemplo, se chega um e-mail com o título de nota fiscal, você pode criar um script que baixa um anexo, responde com recebido, obrigado. E você vai lá, arquiva aquele e-mail ou redireciona para alguma outra pasta. E você também pode usar isso para confirmar o recebimento de propostas, responder pedidos simples com mensagens prontas. Você pode avisar que o e-mail foi redirecionado para outra área e criar uma tarefa automaticamente no sistema que você tem dentro da empresa, né, de gestão de tarefas, como o Trello, se você estiver usando o Trello ou alguma outra ferramenta. Aliás, pessoal, comenta aqui embaixo qual a tarefa mais chata que você é obrigado a fazer no seu trabalho. Deixa aqui nos comentários. Ok, automação número 4, scraping da concorrência com o Scrapy ou o Selenium, tá? O que seria esse scrapping, né? Basicamente é você buscar dados em outros sites e trazer isso para algum lugar, por exemplo, uma planilha, um arquivo Word, e dessa forma você consegue ter uma vantagem competitiva porque você sabe exatamente quanto que o concorrente está cobrando para que você possa ajustar o seu preço, para que a sua empresa possa, na verdade, ajustar os preços de acordo com a realidade do mercado naquele momento. E como eu já disse, você pode usar as bibliotecas Scrapy ou Selenium, né, para você entrar automaticamente em sites da concorrência, coletar os preços, os prazos, as novas ofertas e organizar tudo isso em uma planilha ou até mesmo em um alerta por e-mail, usando alguma das bibliotecas que eu já mencionei anteriormente. Basicamente, você estaria criando um robô, né, que monitora o mercado e que você pode deixar rodando o dia todo, sem ninguém precisar fazer nada. E quem traz a informação estratégica para a empresa sempre é a pessoa que se destaca, porque você está literalmente trazendo dados que irão ajudar a empresa a vender mais ou vender por um preço mais competitivo. De qualquer forma, você é essa pessoa. Então é importante que você sempre documente, como eu já disse anteriormente, o que você está fazendo para poder apresentar para o seu chefe, para que depois você possa pedir um aumento, uma promoção de cargo ou algo do tipo. Um rápido parênteses aqui, pessoal. Se você quer aprender a criar esse tipo de automação do zero, inclusive com o código pronto e o passo a passo, entra na minha comunidade Mestre Pythonista. Lá eu ensino como usar Python para resolver problemas reais dentro das empresas e ser promovido por isso. O link está na descrição, é só clicar para você conhecer. Automação número 5, que é a geração automática de contratos ou arquivos Word de forma geral,
com a biblioteca chamada Python DocX. Você pode criar contratos ou documentos personalizados automaticamente, né? Então você poderia preencher o nome do cliente, o CPF, CNPJ, serviços contratados, os valores, a data, tudo dentro de um modelo de arquivo Word que você já pode deixar pronto e estar reutilizando de acordo com a sua necessidade. Isso porque você consegue criar um modelo de contrato com campos que são dinâmicos, então você pode mudar, por exemplo, o nome, o serviço e o valor e depois só substituir automaticamente essas informações usando o Python. E assim você consegue automatizar o processo de criar, por exemplo, licitações, criar, por exemplo, orçamentos ou criar, por exemplo, respostas ou relatórios sem que você tenha que ficar digitando manualmente. E esse processo em empresas grandes é feito todos os dias, então pode ser um processo que leva horas, que se você conseguir automatizar, tem uma grande chance que você vai conseguir aí um aumento ou uma promoção, porque você irá economizar muitas horas para a empresa. Automação número 6, organização de arquivos e backups. Com biblioteca como OS, o Shuttle, o Daytime e o Watchdog, dá para você criar scripts, né, que organizam arquivos por data, movem essas pastas para locais específicos, fazem o backup automático ou até mesmo monitoram pastas em tempo real. Todo fim do dia, por exemplo, você poderia fazer o backup automático de tudo que está na pasta financeira em um arquivo zip com a data do dia, simples assim e poderoso, super simples para você fazer um backup aí, sem ter que gastar, por exemplo, com ferramentas externas. Ou ainda, uma outra ideia é que você poderia pegar os arquivos e organizar por tipo. Você teria PDFs em uma pasta, imagens em outras, relatórios em outras. Você também poderia limpar essas pastas antigas, criar pastas mensais automaticamente e manter tudo pronto aí para uma possível auditoria, que é bem comum em empresas grandes. E para finalizar com chave de ouro número 7, alertas via WhatsApp ou Telegram, tá? Existe uma biblioteca chamada Python Telegram Bot, que inclusive já falei sobre ela aqui no canal, e o Selenium, que você pode usar para mandar mensagens automáticas. Então, se você quer, por exemplo, avisar o seu time que bateu uma meta, ou que chegou uma nova demanda, ou que o estoque está acabando, dá para você programar tudo isso, né? Criar um bot tanto para o WhatsApp quanto para o Telegram e mandar uma mensagem direta para a pessoa responsável por essas tarefas. E aí você teria basicamente uma segunda pessoa, um assistente, né? Que seria um robô trabalhando para você o dia inteiro enquanto a automação estiver rodando, avisando as pessoas que precisam saber das coisas sem que você tenha que ter um funcionário, pagar um funcionário só para ficar olhando data das coisas, que é ridículo você pensar que ainda tem pessoas fazendo esse tipo de coisa na mão hoje, sendo que você pode criar uma automação para fazer isso. Só para você ter ideia, você poderia usar isso para poder avisar gestores, né, sobre os indicadores, lembrar de reuniões, informar sobre falhas no sistema ou mandar lembretes de tarefas pendentes para os colaboradores. Tudo isso sem precisar ficar clicando em nada ou fazendo de forma manual, né? Porque essas automações são simples, mas elas resolvem problemas reais. E quando você resolve um problema real, você vira indispensável. Você não é mais um cara ali que pode ser facilmente substituível, porque só você faz esse tipo de coisa. Eu tenho vários alunos da comunidade que foram promovidos, ganharam aumento ou mudaram de área só porque eles criaram uma automação que economizou muitas horas para a equipe inteira. E ó, se você quer aprender isso para aplicar aí na sua empresa onde você trabalha, ou até mesmo para sair do zero da programação com foco em ganhar dinheiro com Python, entra na minha comunidade Mestre Pythonista. É a minha comunidade fechada, onde eu ensino tudo isso de verdade, na prática. O link tá aqui na descrição. E agora um desafio. Escolhe uma dessas automações e tenta aplicar aí na sua empresa, ainda essa semana. Só uma. Comenta aqui embaixo qual delas você vai testar, e se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder vocês. Um abraço e vejo vocês na próxima. E lembre-se, pessoal, vamos automatizar tudo.